Olá, tudo bem com vocês? Essa é uma nova série do canal chamada Ancestralidade, Base Alquímica da Liberdade Humana, que eu tô sentindo bastante forte de trazer aqui no canal, né? Ainda não acabei aquela série sobre sensibilidade e intuição, mas tá meio parado, né, aqueles processos porque quando você cria, né, baseado em inspirações, o processo vem muitas vezes naturalmente, né, pelo menos o início do processo. Depois é um processo que você tem que trabalhar em cima, mas uma dica, né, que depois acho que eu vou colocar aqui nos cortes, sobre processos criativos, né? Muito essa questão do deixar fluir como vem, né? E nesse momento da minha jornada tá vindo muito essa questão. Então, bora lá trabalhar em cima disso. Você, assim como eu, talvez, vai concordar, né, que o Brasil é um dos países aonde essa ancestralidade mais se mistura, né? Onde vira mesmo essa mistureba, essa loucura positiva e negativa, né? Porque tem os dois lados relacionados a essa mistura de tendências de coisas as mais variadas, né? Que descendem dos mais diversos campos étnicos pela própria história, né, do Brasil. E pela história que cada um de nós faz parte nesse contexto de retalhos, né, que compõe esse Brasil, alguns mesmo com aquele contexto mais enraizado, né, referentes aos negros, aos indígenas, depois aos portugueses e muito mais para frente disso, a toda pequena parte que compõe essa coxa de retalhos que é o Brasil, advindas das mais diversas nações, né? Outros países da Europa, países orientais, né? Os mais diversos que foram vindo, né? Pessoas de lá, principalmente no período de guerras e tudo mais, né? E que tudo isso acabou compondo essa coxa interessantíssima, né, de visões, de tendências, de histórias as mais variadas, de percepções de vida, de tradições, né, que esses povos carregaram com eles, vindo parar aqui no Brasil e num contexto já próprio que já existia aqui, então, e que depois se fundiram, né, maravilhosamente, de forma que se tornou, né, quase que impossível permanecer-se, entre aspas, puros, né, numa certa nacionalidade, sem haver essa influência de dois ou mais povos diferentes, pessoalmente falando, né, individualmente em cada nós e nas famílias, nos núcleos e na sociedade de uma forma geral. Isso também acaba sendo, de certa forma, uma certa homenagem, né, à minha origem, né, pessoalmente falando aqui, mas também acaba sendo uma reflexão que eu trago a respeito das nossas origens, das nossas tradições, dos desafios, né, que seriam a parte negativa disso, né, mas também tem a parte positiva, né, que são os valores que se traz, a ética, visões de coisas que de repente cada um tem ali no seu núcleo, né, muito próprios daquilo que viveu e da própria história pessoal e familiar. E os desafios, né, que é essa tradição mais marcante, até mesmo no sangue, né, mesmo que não seja consciente na sua cabeça,
provoca em você, né? E a relação direta disso com questões de autenticidade do ser e da sua própria individualidade como pessoa, né? Como alma, como ser, como essência, como aquela particularidade que você é nesse mundo. Eu resolvi dividir esta série em pelo menos 3 partes distintas que vocês vão entender o porquê no decorrer do que for rolando e das coisas que forem vindo. Eu digo pelo menos 3 porque essas são as certezas que eu tenho, né? 4, né? Porque essa é a inicial. Depois disso vão ter mais 3. Aí provavelmente vai ter mais algumas que são adendos ou percepções que vêm e que eu resolvo fazer subtítulos daquele conteúdo. Mas essa primeira aqui, o que me vem, né, são coisas gerais e tal, que eu acho que podem servir a todos. Não que as outras não vão servir, né, porque eu acho que tem pessoas por aí que vão se afinizar com o que eu vou trazer, né? Porque a minha visão pessoal da minha coisa, assim, do meu próprio viver e de como isso me influenciou, positivo ou negativamente, mas não sou só eu, né, que tenho essa descendência e que vive dessa forma assim. Então, talvez outros... isso acabe sendo reflexões para outras pessoas que se afinizam tanto no sangue mesmo, por ter essa descendência dessa forma, mas também pela história, né? Pela forma como se sentiu isso e como se conviveu com tudo isso, e como pode haver formas da gente incorporar todo esse passado dentro da gente, não deixando de ser a gente mesmo e inclusive buscando cada vez mais o que é eu ser eu mesma, né? Vindo dessa tradição em específico. Eu começo esse papo aqui, né? Incentivando uma reflexão dentro de você, de repente olhar para toda essa sua cadeia familiar a qual você pertence, percebendo imensamente, né, todos os pontos positivos, pontos negativos, tradições que fazem sentido, tradições que não fazem o menor sentido, replicações de coisas positivas, negativas, que são legais, que não são tão legais, né? Mas que fazem parte aí do seu dia a dia, às vezes até subconscientemente ou inconscientemente, né? Não é tão claro para você que você esteja fazendo aquilo, mas que você faz parte disso. Perceba nisso, né, que existem 2 vias aí, resumindo-se, que são extremas uma à outra, que podem estar acontecendo ou ter acontecido, pautando o seu relacionamento com toda essa base, né, que é a questão ou de ser extremamente apegada, as tradições, a moral, a ética daquele conteúdo cultural, aquele caldeirão ao qual você faz parte dentro desse contexto ancestral. Mas tem também o contexto exatamente o contrário disso, né, que seria o outro lado dessa mesma linha, que é aquela questão da ovelha negra, né, do excluído, da excluída, de estar completamente além, né, de fora desse contexto, né, por questões
que cada um vai saber de si mesmo, né? E perceber na sua própria vida. E muitas vezes há misturas disso também, né? Não é tudo tão certinho e congeladinho no tempo, totalmente absoluto e preciso, né? Mas há misturas de situações dependendo de cada área da sua vida, ponto em que você se encontra, né? Ou de onde você esteja estudando isso na sua vida. E dentro desse contexto que abarcam gerações, né, que vai passando de geração para geração, a gente tem que começar a se policiar, né, antes de mais nada na gente mesmo, de forma individual mesmo, né, o que de ruim ainda hoje a gente anda reproduzindo, que outrora, né, em outras épocas, outros ancestrais nossos reproduziram aquele mesmo conteúdo, mesmo que as histórias tenham sido diferentes. Aceitando em você mesmo, né, em você mesma, esses erros ancestrais que você, porventura, possivelmente descobrir nessa jornada de autoconhecimento. Percepção de como isso toca você e de como isso te influencia, e de como pode ser absorvido coisas boas, né? Porque toda ancestralidade tem coisas boas, e de como que você pode aos poucos em você mesmo e em você mesma ir limpando o seu lixinho ali, né? Psíquico, mental, emocional, espiritual, físico, de tudo aquilo que faz parte desse todo, desse contexto familiar e coletivo familiar, observando e respeitando os seus próprios limites e indo além e ultrapassando aquilo que você já consegue, né, e até sente dentro de si esse ímpeto. Porque se a gente for parar para pensar dentro de um contexto evolutivo geral, assim, da humanidade, a gente vai perceber, isso já foi falado algumas vezes, mas é interessante a gente se lembrar disso, de que sempre se espera que gerações posteriores ultrapassem aqueles anteriores, né, em algum sentido. Que isso vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com a sua individualidade, o que é importante para ela, para ele, o que não é, né? Quais são suas vontades, aquilo que toca verdadeiramente dentro de você e que te faz buscar coisas novas na vida e situações que têm a ver, né, com aquilo que você veio fazer, independente do contexto que você tenha vindo, agradecendo, né, sim, essa base que fez com que você seja o que você é hoje, mas se desvencilhando, né, sem a menor vergonha na cara de ser, né, aquilo que você é. E isso tudo tem sim bases, né, nesse coletivo familiar, no se sentir embasado nisso, mas depende de certas formas muito mais do individual, né, de você se permitir, porque se você não se permite, você vai continuar na mesma. Tem um vídeo aí, acho que do Autossabotagem, um dos últimos que eu trouxe, que foi sobre o Avicii. Não foi sobre o Avicii especificamente, mas trouxe uma música com propósito dele, onde no clipe, ali no vídeo, acho que fala muito de tradição e fala muito dessa parte que nos amarra dentro das tradições, né? Dentro dos dogmas, dentro dessas regras pré-estabelecidas que nos prendem,
que nós nos prendemos, né? Porque nada prende, ninguém prende, é a gente mesmo que prende. Mas se prende nisso, né? Mas tem uma cena ali, né? Que é a história de uma moça mais já adulta e uma menina, né? Que não sei se ela representa a filha ou a parte criança dela, enfim. Mas tem uma parte que elas estão andando no meio de um monte de gente, aquelas pessoas começam a olhar elas com muita reprovação, né? Com muito olhar de crítica e tudo mais. E tem uma menina, né, que faz parte dessa comunidade que ela vai atrás delas, né? Meio que dá uma impressão num movimento involuntário, meio que inconsciente, mas que uma parte dela, né, move ela para isso, de experimentar coisas novas, né? De ir além do que se conhece naquele pequeno quadrado em que ela vive. Né? Só que no final do clipe você vê que ela não segue, né? As meninas seguem adiante e ela volta para trás, né? Lá para a comunidade onde ela se sente segura. Talvez isso seja uma primeira pergunta, né? Para nos fazermos nas mais variadas épocas das nossas vidas, porque cada uma traz desafios completamente diferentes, mas é justamente essa busca, né, o que eu quero guardar de tudo isso, o que me serve, né, como ser vivente nesse momento, e o que definitivamente não serve mais, não tem a ver comigo, não tem a ver com minha alma, né? Agradeço, mas solto, né? Porque muitas dores existenciais seriam, acho eu pelo menos, que seriam evitadas se a gente conseguisse ter essa capacidade cada vez mais clara dentro de nós. E seguindo, né, essa capacidade, o livre ato de tomar decisões de acordo com aquilo que nos cabe dentro de quem somos realmente, de nossas tendências mais profundas e verdadeiras, né? Acho que essa palavra cabe bem aqui, né? Aquilo que é verdadeiro em você, né? Que muitas vezes a gente não sabe, né? Principalmente quando a gente se deixou muito moldar, né? Por situações externas, por querer agradar pessoas, por situações que tolhem completamente aquele seu lado mais bonito, na verdade, que não consegue se expressar e não consegue ter a coragem de ser si mesmo ou si mesma, de trazer aquilo que é seu internamente, que é muito a sua cara, né, para o mundo e contribuir dessa forma com ele, de forma que esse contrabalanço aí entre tradicional e individual, né, ou tradicional e autêntico em nós, se torna um grande desafio, né? Se torna um grande andar nessa corda bamba aí, se existisse uma corda bamba no ar da sua vida. Desse modo, né, perceba aí na sua vida que tipos de padrões emocionais, mentais, espirituais, físicos, né, do próprio corpo, da relação que você tem com ele, tendências as mais diversas, dores, situações aí de vida, de destino, de conjecturas muito
parecidas, né, advindas de um mesmo lugar, porque existe essa proximidade, né, tanto energética quanto de formas de pensar ou de sentir a vida, que te leva a pertencer àquela estrutura específica e não a outra, né? Então, para mudar isso dentro de você e sempre dentro de você mesmo, mesma, tudo parte daí, né? De perceber que tipo de estruturas eu tenho, que tipo de estruturas a qual eu pertenço, como foi construído tudo isso, né? Qual é a base dela, e se isso me pertence realmente, se faz sentido para mim hoje, né? Agradeço e continuo a crescer e a estruturar ainda mais isso, mas caso em algum sentido não faça, eu agradeço, mas eu solto, né? Vou buscar aquilo que realmente é para mim, né? Aquilo que vai fazer sentido, que vai me trazer mais alegria de viver, mais expansão daquelas qualidades que me são intrínsecas, porque todo mundo tem qualidades intrínsecas, inteligências das mais diversas possíveis, né? Que antigamente achava-se que inteligência era aquela coisa cartesiana, né? Hoje em dia se percebe e se dá valor, né, às mais variadas tipos de inteligências que existem nas pessoas. Que de repente, se você tá focando ali numa inteligência que você não tem muito, a chance de você ser infeliz com aquilo é muito grande, né? Ao passo que se você fala, nossa, eu tenho uma inteligência assim, assado, nossa, eu poderia direcionar ela para certas coisas, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo, né? Eu me sinto plena e realizada com eles, né? E eu pretendo que eles sejam sempre assim, porque o dia que eu perder o tesão de fazer esses vídeos, para que vai valer a pena fazer tudo isso, né? Então, é disso também que se trata essas questões, né? De tradição, porque às vezes você se sente na obrigação de seguir uma tradição que não compete, que não se equilibra, não se equaliza, não se harmoniza com a sua forma de pensar o mundo, com a sua forma de sentir e como você quer vivenciar esse mundo, com as suas inteligências e capacidades pessoais que são diversas. Não são nesse lugar comum muitas vezes, e cada vez mais a gente tem que olhar as pessoas assim, né? Qual inteligência essa criança tem, pelo amor de Deus? Vamos ativar isso nela cada vez mais. Se ela não tem uma inteligência científica para coisa mais cartesiana, o que ela tem é artística. Então vamos incentivar isso nela, né? O que é? Não, essa pessoa fala bem, né? Ela tem essa comunicação. Então vamos incentivar essa inteligência, né? E não é só uma, são várias, né? E cada vez que você incentiva uma, você está abrindo campo para outras. É assim. Só que para isso acontecer, né, nós que já somos adultos, precisamos cada vez mais olhar, né, e aqui eu trago novamente a criança, né, a figura da criança muito explorada, né, em algum dos últimos vídeos, porque é muito importante esse resgate, né, principalmente para os adultos, né, adolescentes e crianças têm toda essa capacidade nata, né, nelas e principalmente nessas gerações que estão vindo, a partir principalmente da geração Z, né, isso se faz presente muito naturalmente nas crianças.
né? Esse ímpeto natural, né? De construir pontes com o que realmente importa, né? Para elas. Pontes para a sua alma, né? Pontes para aquilo que é o seu íntimo, né? Que reverbera verdadeiramente com suas principais qualidades, vontades, sensações que trazem essa vivacidade, esse putz, faz sentido viver, né? Faz sentido estar aqui. Que ao longo do caminho, né, conforme vai vindo essa adultice nossa, a gente vai perdendo, né? E cada vez mais você vê, né, no campo negativo disso, dessa geração, o quanto se perde a alegria, a vontade de viver, né? Isso acontece com todos nós, né? Adultos, crianças, idosos, né? Todos nós temos isso, até animais, né? Tem essa perda de vontade, né? Mas nessa geração se torna muito claro isso, né? De que não vale a pena se não for por um outro caminho, não esse caminho, né? De estruturas rígidas e porque né? Mesmo na minha geração nunca se aceitou, né? Pelo menos do que eu me lembro de mim mesma, nunca aceitei assim coisas. Porque né? No mínimo tem uma explicação, né? E quando a gente não acha essa explicação das formas convencionais, e se a gente é curioso, né? É curiosa com relação a tudo isso, a gente vai buscar, seja da forma que for, né? Muitas vezes se fechando para esse mundo convencional, né? Andando com máscaras por aí, para não ser agredido, né? Por esse excesso de zelo, de caixinhas quadradas e tudo mais, muitas vezes se adequando, né? Algumas vezes a gente se adequa e nosso sentir mais profundo fica puto com a gente, né? Não tem outra palavra para falar isso. Quando na verdade é só uma questão da gente se abrir, né? É sempre isso. Um contexto que ele é fechado em si mesmo, de uma certa forma, ele não tem a obrigação de mudar, né? Quem tem que mudar é a gente, se a gente sente essa necessidade. Não conheço, né? Novamente vou falar a vida de todos aqui, né? Porque são muitas pessoas e com ímpetos e sensações de necessidade diferentes umas das outras, né? Mas acredito que tem contextos, dependendo da pessoa, de como ela vê o mundo, né? Ou até mesmo contextos mais sérios, né? Graças a Deus eu não tive esses contextos tão sérios assim, nesse sentido, né? De violências e... eu acho que violência, ela existe em todos os contextos e existem nas mais variadas formas, né? Existem violências verbais, violências que te fazem sentir mal e te prendem em alguns contextos, né? Você se prende em alguns contextos. Violências assim de não aceitação daquilo que você é, mas que de certa forma sempre partiu de você, né? Em primeiro lugar, atraindo isso para sua vida, né? Em segundo lugar, não sabendo lidar com esse contexto, mesmo que você fosse criança. Em terceiro lugar, e isso é muito importante aqui, a questão do aprendizado, né? Onde muitas vezes aquelas suas forças que compõem você
que fazem parte de você, né, atraem aquilo para que você viva situações, desconfortos, desafios, e que você os vença, né? E que você ache coragem aonde não tem, para sair de certas situações, né? Mas sempre tendo em vista que foi você quem se colocou lá, mesmo que você fosse um bebê, né? Essa visão é importante para que a gente cure os nossos traumas antigos. Traumas esses que às vezes a gente nem se lembra, que podem nos acompanhar em períodos anteriores até a essa própria vida. Então, se dentro de um contexto da sua vida, né, você se propuser a olhar a coisa um pouco diferente, observando certos pontos que te incomodam ainda e trazendo essa responsabilidade do que você vê como espelhagem lá fora, seja no que for, né, em qualquer situação, aqui estamos falando de contextos familiares, talvez de traumas, talvez de desafios muito sérios, ou situações de conflitos com pessoas específicas, familiares, ou não. Às vezes a gente está falando de coisas porque isso vai se repetindo durante a sua vida, se você não conseguir curar isso, né? Até que você olhe para isso com maior responsabilidade para com você mesma, para com você mesmo, né? No sentido de que eu não sei exatamente o que isso quer me dizer, mas isso quer me dizer alguma coisa, né? Vamos olhar para isso. E nesse ponto em que você olha, né, com uma certa coragem de ver aquilo que aparentemente algo em você não quer ver, né, está resistente a ver, né, tem medo ou coloca certas defesas ali para não olhar, né, até culpando de repente, né, as situações, a pessoas, ou às vezes você pode pensar, mas eu não culpo ninguém, né? Eu tenho essa consciência. Só que às vezes você entra num vitimismo meio camuflado, vamos dizer assim, né? Aonde a sensação que se tem é que nada se pode fazer, né? Isso é tirar o poder de Deus, né? Dele mesmo, no sentido da sua própria vida e do Deus, da deusa que existe dentro de cada um de nós. Então acaba sendo, eu nunca entendi isso direito, né? Eu sempre pensava, quando eu fazia algum exercício, né, e que vinha essa questão de culpa, e eu falava, mas eu não culpo, eu tenho essa consciência, né? Às vezes, essa consciência não é tão clara assim. O sentimento de culpa, ele fica lá camuflado, entende? É como se fosse nunca poder realizar aquilo, ou como se aquilo nunca tivesse saída para outras visões ou para outras situações. Então você permanece naquilo e naquela dor, e você não sai disso, né? Ao menos que você olhe que tem aquela dor ali e fala, eu não vou culpar nem mesmo esse negócio aí que eu não tô nem percebendo direito o que é, né? Se você não se dá conta de que tem esse processo aí, você pode estar se auto-sabotando, e a gente se auto-sabota em diversas coisas da nossa vida. Mesmo quem se acha autoconsciente das coisas, quando vai mesmo no profundo de uma dor, né, se tá sentindo uma dor, é porque tem algo lá, né? Quando vai nesse processo dessa dor aí dela, percebe ali processos de autossabotagem profundos, que você fala, nossa, olha o que eu tô fazendo, né? E não é nem fácil nem olhar, nem mesmo mudar, né, muitas vezes, porque a nossa tendência é ficar ali no quentinho, né?
Sabe aquela frase, tá na merda, mas tá quentinho? É exatamente isso. Só que entramos em conflito, né? Porque às vezes a cabeça nossa não quer sair desse processo. Só que nesse processo tem um lado nosso, né? Que não é tão racional e tão ordenado, reto, assim. Até no sentido de nos fazer permanecer no mesmo padrão, né? Que é um lado mais curvo, né, da vida, né, que tem a ver com a nossa alma, né, e com esse instinto interno de mudança quando ela quer, né, e que quando ela começa a aparecer, existe esse conflito, né, entre esse lado que não quer mudar e o outro lado que tá ali, né, tipo, se movimentando, né, e querendo ir para frente e querendo fazer mudanças na própria vida, e querendo experimentar esse novo que ela não conhece e que na verdade tem tudo a ver com ela, né? Tem tudo a ver, né? Parece que casa com aquelas coisas mais essenciais para ela, seja em qualquer campo, tá? Num campo profissional, né? Seja aquela pessoa que não aguenta mais fazer o que faz, né? Tem dons incríveis e sabe que tem com algumas coisas, mas não escolhe, né, o caminho, né? Não decide acreditar nesse próprio caminho, né? Bem como no campo das relações, no campo afetivo e amoroso, no campo das amizades, no campo familiar, no campo de aquisição de novos saberes, de novas conquistas, de coisas que façam seu coração bater mais forte, mais compassado, né, criando aquelas expectativas boas que fazem a gente sonhar com novos níveis, acreditar nesse ultrapassar e ir além, aquilo que já se estagnou, aquilo que já se estabilizou por demais e que não tem graça na vida, né? Enfim, são variados pontos aí, né, que a gente pode pensar, e pode ser que na vida de cada um tem outros que eu não comentei, né, porque as definições e combinações de cada tradição, de cada cultura, de cada etnia, as misturas incríveis que se dão entre elas são muito variáveis, né? E são muito grandes, assim, maravilhosas e incríveis de se conhecer, né? Conhecer particularidades de culturas é muito interessante. Como que cada grupo com aquelas determinadas características iniciais se virou diante dos desafios, dos impedimentos, dos bloqueios, das dores, né? E sublimou de uma forma ou de outra, né? Alguns mais para cá, outros mais para lá, outros fazendo uma mistura aí interessante de tendências e tudo mais, onde você vê, né, a beleza e a maravilha do ser humano, a beleza e a maravilha que é ser humano. Até o próximo vídeo.